E aí, pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. Espero que todos vocês, sua família, seus amigos, todos vocês estejam muito bem. Nós publicamos essa semana uma refutação com relação ao juízo investigativo e, óbvio, se você teve a oportunidade de assistir, parabéns. Foi um vídeo longo, quase 2 horas, mas um vídeo bastante elucidativo para todos vocês, para que não fique nenhuma dúvida de que o juízo investigativo é uma doutrina do mal, né? Mas muitas pessoas me questionaram sobre a questão do começo, né? De onde surgiu essa maluquice toda. E eu digo para você que essa questão dos extraterrestres, do juízo com uma plateia multi-interestelar, né? Vamos dizer assim, não existia logo de cara. Muitas pessoas tiveram dúvida. E eu indiquei o documentário do Hiram Edson, que foi um dos primeiros que a gente publicou na segunda temporada, para que para que todos vocês assistam, na verdade, e entendam o começo. No entanto, eu recebi essa manhã no WhatsApp um vídeo de uma iniciativa eu não sei se é da Igreja Adventista oficialmente, mas é de adventistas que estão produzindo uma série de documentários, uma série de vídeos sobre o grande conflito para promover o livro herético de Ellen White. Nessa história de promover o grande conflito, eles começaram com o pé esquerdo, porque eles já começam mentindo sobre as raízes do Adventismo, 1844, etc. Então, eu vou passar um trecho do vídeo, e em cima dessa apresentação, vale a pena fazer esse vídeo, no caso, que fala sobre como o Adventismo, até hoje, tenta silenciar Hiram Edson. Muitas pessoas pronunciam Hiram Edson em inglês, mas Hiram é uma forma mais brasileirada, né, de dizer o nome. Então, vou falar Hiram. E eles tentam silenciar o visionário Hiram Edson porque na Igreja Adventista você não pode ter conflitos de pessoas tendo visões, só pode ter uma autoridade, uma visionária, que é Ellen White, mas a coisa não foi sempre assim. No entanto, hoje, e principalmente a galerinha que está nascendo na Igreja Adventista agora, recém-batizados, gente que tem menos de 5 anos, 10 anos de Igreja Adventista, esse pessoal está com a mente vazia, então eles podem colocar qualquer informação dentro que vai passar. Mas a galera mais antiga, tem barba branca, essas pessoas, infelizmente, estão vendo o erro acontecer. Qual que é o contexto? Tá? Rapidamente. O contexto é, Hiram Edson teve uma visão no milharal ou ele não teve uma visão no milharal? Essa é a grande pergunta. E nós vamos perceber aqui qual a intenção de fazer com que Hiram Edson não tenha tido uma visão. Que aquilo que ele teve, na verdade, não foi uma visão do tipo visão Ellen White, sabe? Visão, ele teve, na verdade, um insight, um entendimento, uma iluminação ali de forma racional, né? Não uma coisa sobrenatural que aconteceu. Existem 2 alas na igreja, hoje, por incrível que pareça, existem 2 alas na igreja que defendem a ideia de que Hiram Edson não teve uma visão. Não, vocês entenderam errado. Visão, só quem pode ter é Ellen White. Nenhuma pessoa mais pode ter visão. Existe outro grupo, que é um grupo, vamos dizer assim, mais tradicional, fundamentalista, os fanáticos também da Igreja Adventista, eles defendem que teve visão, que a coisa ali foi sobrenatural. Então a gente vai analisar isso, porque isso é o quê? É o começo do juízo investigativo. Isso é o começo da bagunça. Esse é o começo da lama, entendeu? Então a lama começa nesse momento e vocês vão perceber quão distante isso, na verdade, está das escrituras da Bíblia. Vamos assistir então o primeiro vídeo, que é o vídeo que eu recebi hoje de manhã, dessa galerinha que, acho que se não me engano, é uma parceria, um financia e o outro apresenta, mas tem um que apresenta também, acho que é o português. Vamos lá, vou apresentar aqui o primeiro vídeo. Nós estamos aqui na quinta do Hiram Edson e foi precisamente aqui neste celeiro que no dia a seguir ao grande desapontamento eles estiveram reunidos em oração. Eles estavam à procura de soluções, à procura de perceber o que tinha acontecido. E Jefferson, o que é que aconteceu de seguida? Logo que eles encerraram a oração, Edson, junto com um amigo, foram caminhando aqui para esse milharal e ali eles tiveram uma compreensão sobre o que realmente aconteceu em outubro de 1844. E essa experiência causou uma revolução, tanto no movimento milerita como no próprio cristianismo,
porque deu origem a um movimento com uma missão especial no tempo do fim. E ali eles tiveram uma compreensão sobre o que realmente aconteceu em outubro de 1844. E ali eles tiveram uma compreensão sobre o que realmente aconteceu em outubro de 1844. Então, vocês perceberam que nesse vídeo, nós estamos falando, por isso que eu falei da galerinha que está começando agora, essa nova geração de adventistas, são dois caras, tecnicamente são dois caras jovens que estão apresentando, e eles estão lá no local, eles estão na região realmente onde o Hiram Edson nasceu, morou, enfim, e onde teve a tal da, como eles dizem, né, a experiência, a compreensão, né, sobre o juízo investigativo. Eles estão ali numa réplica, que é uma réplica da casa do celeiro dele, e logo próximo ali desse celeiro tem o milharal por onde supostamente tudo aquilo aconteceu. Então, bem simples, repeti algumas vezes, deu para entender que eles não utilizaram a palavra visão, tá? Eles não utilizaram a palavra visão, eles utilizaram a palavra compreensão, experiência, tá bom? Isso é extremamente estratégico porque mostra, ou como eu disse no começo, as duas vertentes, são duas linhas que tem no Adventismo hoje. Isso é novo, tá? Do ponto de vista de apresentação no Brasil, isso é novo publicamente. Existia ali uma conversa ali de corredor, na boca pequena, que na prática ele não tinha tido uma visão. Isso eu vou mostrar para vocês ao longo dessa apresentação, mas esse é um exemplo clássico tecnicamente de um produto novo que está sendo produzido, que reforça a ideia de que Hiram Edson não teve uma visão, ele teve uma experiência, um insight, né, uma compreensão. Muito bem, vamos pegar esses dois, coloca de lado, ok? E agora eu quero trazer outros dois, que ambos, e é nítido isso, ambos possuem posicionamentos distintos com relação a essa questão de Hiram Edson. O Michelson Borges, ele está fazendo um processo de transição linguística. Isso vai demorar, porque ele tem que ficar repetindo essa transição linguística por um tempo. Ele vai falando um pouco visão, depois insight, um pouco visão, insight, insight, insight. Quando você vê daqui uns anos é só insight. Então é um processo de alteração, tá? O Eleazar, ele é um cara, o Eleazar é fundamentalista, ele é fanático adventista. Então, o fanático fundamentalista tradicional, ele se amarra ali junto nas raízes. Então, ele, por mais que ele talvez se incomode com o fato de ter sido uma visão, ele aperta e fala, não, ele teve uma visão, foi algo sobrenatural. Então, vamos assistir para vocês entenderem a diferença desses dois aí com outros dois que estão apresentando o mesmo tema. Aliás, eles estão no mesmo lugar, tá? Vamos lá, então. Vou adicionar o primeiro para vocês. No caso, quem vai falar agora é o Michelson Borges. Quando a data passa, e aí o choro foi inevitável, a tristeza, o desalento, como dissemos, cedinho, ainda madrugada, vieram para cá orar. Hiram se ajoelha, clama a Deus por compreensão, e neste local, Deus começa a confortá-los. Ainda não tinha explicado para eles o que tinha acontecido. No milharal é que a visão vai acontecer ali, o entendimento, né, o insight sobre o que acontecia no céu é que Deus concede para eles lá. No milharal é que a visão vai acontecer ali, o entendimento, né, o insight sobre o que acontecia no céu é que Deus concede para eles lá. Então, você percebeu que, como eu disse antes, é um processo de transição. Por quê? O Michelson Borges, ele é da CPB. Então, ele não pode, por mais que ele queira, talvez, ele não pode cuspir em cima do que foi escrito tradicionalmente na igreja. Mas o que o Michelson Borges pode fazer é se alinhar com um processo histórico que foi acontecendo literário na questão da literatura adventista, onde essa conversa da visão foi sendo alterada, foi sendo suprimida aos poucos. Então, ele faz uso disso, só que ele não pode fazer isso de cara, ele tem que fazer isso aos poucos. Então, só nessa fala você entendeu mais ou menos qual é a apresentação do tema através do Michelson. Ele cita a visão, mas ele também apresenta a questão, ele teve um insight, é o insight. Gente, visão e insight são duas coisas completamente diferentes, tá?
ele pode pode defender o fato de ter tido um insight depois da visão. Isso teria que ser colocado. Ele falou assim, gente, ele teve uma visão e após a visão ele teve um insight, ele teve uma compreensão, vamos dizer assim. São duas coisas distintas. Uma coisa é você ter uma visão, o céu abriu na tua frente, você está vendo Deus, etc. Uma coisa sobrenatural. Outra coisa é você estar ali tendo uma ideia, quando você está tomando banho, está jantando, você, tive uma ideia de alguma coisa, tive um insight, tá? Então são duas coisas completamente distintas, tá? Então é importante mencionar isso. No entanto, verdade seja dita, o Michelson Borges relatou, ele falou a palavra visão, ok? Mas ele está nesse processo de transição. Então, o primeiro grupo, os primeiros rapazes do começo, eles literalmente não citaram visão, o Michelson citou. Então, vamos assistir agora mais um trecho, onde vai entrar mais uma parte do Michelson Borges, ele vai falar agora já próximo do milharal, e ali você vai conseguir compreender uma profundidade maior como a história foi acontecendo. Depois nós vamos contar para você como de fato aconteceu, mas assiste aí. E foi aqui no milharal que Hiram Edson e seu amigo Crozier, Owen Crozier, tiveram finalmente a compreensão do que havia acontecido. Na verdade, primeiramente, Hiram Edson compreendeu. Enquanto caminhavam, ele teve uma compreensão, um entendimento, alguns entendem como sendo uma espécie de visão, ao olhar para o céu. Na verdade, ele sente até uma mão tocando em seu ombro, ele para ali, Crozier avança, e então Edson, olhando para o céu, ele vê Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E então Edson, olhando para o céu, ele vê Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Muito interessante que quando isto aconteceu, este fenômeno tão especial, tão importante, tão marcante, o Edson, quando ele sentiu como que uma mão tocando nele e o Crozier avançando até lá mais à frente, a cerca, o Crozier volta e diz, Edson, o que está acontecendo? Que você parou? Por que você parou? Ele diz, Deus está nos mostrando, está dando a compreensão, está respondendo às nossas orações. Ele teve aquele insight, aquela espécie de visão, ele vê Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo, e aí ele fala isso para Crozier, que a princípio ficou assim, mas como assim? Eu não estou entendendo. E ele mesmo, Hiram Edson, não teve a compreensão. E aí a gente vê que não foi uma coisa assim programada. Não, deixa eu sentar aqui, vamos ver. Ah, então a gente diz que foi santuário e a gente... Não. Como desculpa, né? Ele foi algo tão sobrenatural que aconteceu, que ele mesmo não tinha as respostas. Então, você percebeu que a bagunça é muito grande, porque aí é o nascedouro do juízo investigativo. É nesse momento que você está assistindo, onde nasce o juízo investigativo. E ambos têm dificuldade de bater o martelo. Ele falou assim, é uma espécie de visão. Não, ele teve um insight. Não, ele teve uma ideia, ele teve uma compreensão. Você percebe como eles vão tentando, aos poucos, diminuir a raiz do nascimento do juízo investigativo. Nasceu aí. Nasceu no meio desse mato aí, no meio desse milharal, a situação toda. Então, olha só os elementos. Camarada me está no meio de um milharal, à noite, certo? Escuro. Ele me sente uma pessoa tocando ele no ombro dele. Ele vê o céu se abrindo e ele vê Jesus. Olha só os 3 pontos que esses dois indivíduos estão apresentando como se fosse um insight, como se fosse... Tipo, algumas pessoas acham que é uma visão. Olha os elementos que eles mesmos estão apresentando. Eles mesmos. É engraçado que se fosse Ellen White estribuchando no chão, como várias vezes ela fez, rolando igual um peão, aquele peão peão do Silvio Santos, lembra que tinha aquele roletrando, sei lá, aquele peão lá. Se fosse Ellen White falando que estava no meio do mato, sentindo um braço tocando ela, vindo do céu, não, ela ia visão. Ia visão completa.
troca Ellen White por Hiram Edson, e você vai ver que imediatamente os mesmos personagens, esses dois aí, vão falar, não, ela teve uma visão vinda de Deus. Não, é o Hiram Edson, então, que tipo? É tipo uma visão. Algumas pessoas acham, quem será que sabe que tem certeza? Entendeu? Esse é o contexto. Aí é o nascedouro do juízo investigativo, ok? Vamos lá, então. Tem mais um vídeo que eu vou mostrar para vocês, mas eu quero avançar aqui rapidamente na apresentação, porque aí vocês vão agora descobrir o que de fato o dono da situação toda realmente disse e por que existe essa dificuldade em aceitar Hiram Edson como um visionário, da mesma forma como foi Ellen White, da mesma forma como foram tantos outros aí falsos visionários. Vamos lá, então. Primeiro slide, o título é Silenciando o Visionário Hiram Edson, a origem sobrenatural do juízo investigativo. A origem sobrenatural do juízo investigativo. E a gente vai provar que é sobrenatural. Vou provar para você aqui hoje que é sobrenatural. Vamos lá. Qual é a situação toda? Voltando ao que nós já apresentamos, eu disse para vocês, eles disseram que é tipo como se fosse acham que é uma visão, foi uma experiência, foi um insight, foi uma compreensão, foi uma ideia, mas bateu o martelo ali que foi visão, o adventista não bate, porque eles têm medo de um substituir o outro, no caso, Hiram Edson. Vamos falar o seguinte, primeira coisa, essa foto que você está vendo na sua tela são os pioneiros do adventismo, são as cabeças do adventismo do sétimo dia, todas aí. Você pode ver Guilherme Miller, você tem ali lado esquerdo José Bates, você tem o Thiago White, você tem o Uriah Smith, você tem o Locke Borrow, você tem o J. Andrews, você tem a patota toda. Mas você tem dois visionários nessa turma. Hiram Edson, o visionário número 1, onde ele recebe a visão do juízo investigativo em 23 de outubro de 1844, na virada da decepção, tá? E você tem o visionário número 2, a visionária, no caso, Ellen White, suposta visionária profetisa, dezembro de 1844, onde ela teve a primeira visão dela, suposta visão apresentada para os adventistas. Então, o adventismo do sétimo dia, oficialmente, possui dois visionários, ok? O visionário número 1, que, na verdade, é o visionário mais importante da igreja adventista, é o Hiram Edson, porque sem juízo investigativo não tem adventismo, sem juízo investigativo não tem igreja adventista, aprendam isso, ok? Não tem, não sou só eu que disse isso, você pode pegar uma lista de presidentes da igreja adventista ao longo da história, historiadores, você pode pegar teólogos, você pode pega quem você quiser. É claro e perfeito, transparente como a água, de que sem juízo investigativo, a igreja adventista do sétimo dia rui em 24 horas. Tá? Simples assim. Então, Hiram Edson é a pessoa mais importante do adventismo do sétimo dia. Mais importante que Ellen White, porque sem essa visão não teria igreja adventista. Depois vem a visionária 2, Ellen White. Ok? Vamos lá. Como você viu, a questão da estratégia dos dois grupos, são 4 homens, os 4 divergindo em alguns pontos, e os 4 tentando abafar a posição visionária de Hiram Edson. Vamos falar de autoridade? Então tá. Michelson Borges, Eleazar, os dois ali amigos do primeiro vídeo, nenhum deles tem... todos eles serviriam para engraxar o sapato desse cara. Se nós estamos falando dentro do adventismo do sétimo dia, todos eles teriam que engraxar o sapato do George Knight, ok? E o George Knight aliás, vale um vídeo sobre o George Knight, a gente talvez faça, mas é um dos caras, um dos historiadores mais importantes da igreja adventista do sétimo dia, e ele se posicionou num dos livros dele, William Miller and the Rise of Adventism, ou William Miller e o Nascedouro, né, o estopim, onde tudo começou, né, o adventismo no sétimo dia. Na página 187, o George Knight diz isso aqui. Em 23 de outubro de 1844, um dia depois do grande desapontamento, Hiram Edson, fazendeiro metodista de Port Gibson, Nova York, tornou-se convicto durante uma temporada de oração com outros crentes de que luz deveria ser dada e nossa decepção deveria ser explicada.
ok? Então, ele chegou a essa conclusão, Hiram Edson. Logo depois, ele e um companheiro, e aí o historiador, tá? O historiador. No caso, o Michelson Borges e o Eleazar, eles bateram o martelo falando que foi o Crozier estava com ele, mas os historiadores, eles também não têm tanta certeza, porque na descrição não está claro exatamente se é o Crozier ou não, e o George Knight defende essa posição. Logo depois, ele, no caso de Hiram Edson e um companheiro, saíram para encorajar seus companheiros crentes. Enquanto atravessavam um campo, Edson relatou: fui parado mais ou menos no meio do caminho e o céu pareceu se abrir à minha vista. E o que aconteceu? Ele disse: vi distintamente e claramente que em vez do nosso sumo sacerdote sair, e a expectativa comum dos muitos mileritas é que Jesus voltasse, né, para o planeta Terra, do Santíssimo do Santuário, então Jesus saindo do Santíssimo do Santuário Celestial para vir essa terra no 10º dia do 7º mês, ao final dos 2.300 dias, em outras palavras, isso significa 22 de outubro de 1844. Então, ao invés de Jesus vir para a Terra em 1844, 22 de outubro, ele disse, ele pela primeira vez, marque isso, primeira vez, entrou naquele dia no segundo compartimento daquele santuário, do santuário celestial, e que ele tinha um trabalho a realizar no Santíssimo antes de vir para essa terra. Então, essa é a visão, essa descrição do historiador George Knight falando que ele teve uma visão, vi distintamente e claramente. Perceba isso. Vi distintamente e claramente Jesus saindo do santo para o Santíssimo para fazer uma obra, um trabalho a realizar no Santíssimo antes de vir a esta terra. William Miller, The Rise of Adventism, do George Knight, página 187. Beleza. Então, nós entendemos aqui, devido à publicação do historiador adventista, que ele defende a ideia de que Hiram Edson, de fato, teve uma visão. E o historiador, ele é um cara muito pragmático. A coisa tem que estar na história para ele poder explicar. Onde está o fato? Onde está a evidência? Então, o fato está aqui, a pessoa que teve a visão disse que foi uma visão. Então, foi uma visão, ponto final. Tá? Mas, volto naquela dupla dinâmica lá, o Batman e o Robin do primeiro vídeo, eles começaram a chamar de outra coisa o que ele teve. O Michelson Borges está começando a chamar, ele está transferindo, né, os títulos. E o Eleazar foi o único que disse que foi sobrenatural, né? Foi algo sobrenatural. E aí nós temos aqui o Dr. Brian Strayer, e o Brian Strayer, ele é professor de História na Universidade de Andrews, pelo menos, se não me engano, até o último ano ele estava como professor na Andrews. E ele participou de um podcast muito interessante, que é o podcast do Adventist History Project, extremamente interessante para você que é feito por adventistas, óbvio, mas eles discutem de forma muito aberta alguns tópicos, é interessante. Então, ele participou desse podcast, e aqui vale a pena o destaque do que ele disse. Olha a posição desse professor de história nos dias atuais, ok? Nós estamos falando de podcast, estamos falando dos dias atuais, certo? O que exatamente Edson viu, distintamente e claramente, tem dividido historiadores da igreja, estudiosos, céticos e escritores populares por quase 2 séculos. No entanto, as palavras de Edson indicam que o que ele experimentou poderia, olha só, poderia ser interpretado como uma forma de pressentimento, ao invés de uma visão literal. Então, essa linha, como eu disse no começo, essa é a linha que está diminuindo a questão da palavra do próprio visionário, do próprio Hiram Edson. Então é a mesma coisa que o Hiram Edson está na sua frente agora, e você está falando assim, e aí, Hiram Edson, o que aconteceu? Eu tive uma visão. Teve uma visão nada. Teve uma visão nada, isso é balela. Isso aí, eu não acredito nessa história. Essa posição desse grupo, tá, historiadores, ele defende essa ideia porque no livro que ele escreveu, eu não tenho a capa do livro aqui, mas eu vou deixar na descrição, no livro que ele escreve sobre Hiram Edson, ele tecnicamente defende que Hiram Edson não teve uma visão, que foi uma ideia, foi um insight. Então, essas são as duas posições. Nós temos aqui um historiador renomado, a autoridade de história na Igreja Adventista, George Knight, e nós temos aqui o Strayer apresentando uma posição completamente. Ele joga um monte de gente no meio, porque ele fala historiadores da igreja, estudiosos, céticos, escritores, etc. Volto a dizer, por que diminuir Hiram Edson é importante? Porque não pode haver competição. E porque
A autoridade de uma doutrina distintiva como essa, ou do juízo investigativo, não pode ter, na cabeça desses caras, não pode ter a assinatura de uma pessoa que não é Ellen White. Ok? Da importância, a estrutura, a coluna primária da existência da Igreja Adventista, como é que está distante da profetisa. Isso, tecnicamente, não é bacana. Mas você vai ver como isso é consertado no decorrer do vídeo. Vamos para o próximo, então? O que foi que Hiram Edson disse? Primeira coisa, como foi o dia do desapontamento? Vamos ler. Nossas expectativas foram elevadas ao máximo e assim aguardamos a vinda do nosso Senhor até que o relógio marcasse 12 horas, à meia-noite. Então, no dia do desapontamento, 22 de outubro, Jesus não veio, esperaram até meia-noite para ver. Ó, Jesus não veio, meia-noite e 1, acabou, a profecia não se cumpriu, tá? Legal. O dia então passou, a madrugada entrou, no caso, e nossa decepção tornou-se uma certeza. Nossas esperanças e expectativas mais queridas foram destruídas, e um espírito de choro tomou conta de nós como nunca antes experimentei. Parecia que a perda de todos os amigos terrenos não poderia se comparar. Nós choramos e choramos até o amanhecer. Eu pergunto para você, de coração, quando foi a última vez que você chorou por horas e horas e horas sem parar? Eu vejo isso acontecendo quando pessoas perdem entes queridos. Pessoas perdem alguém próximo da família e o choro e o luto duram noites, duram dias, duram anos. Então, isso aqui é para você ter uma ideia da magnitude, do tamanho da decepção para o pessoal que vivia nessa época. Tá muito triste isso. O que causa uma doutrina mentirosa, o que causa interpretação escatológica errada, o que causa Guilherme Miller, o que ainda causa o Adventismo do Sétimo Dia, até hoje, tá? Então, isso é uma dor gigantesca. Então, nós estamos falando aqui, você que está me assistindo, nós estamos falando aqui de uma pessoa emocionalmente quebrada, uma pessoa emocionalmente no chão. Nós estamos falando de homens barbados, chorando a noite toda, destruídos emocionalmente, tá? Então, o contexto mental desse cara, desse Hiram Edson, era de desespero. Eles estavam desesperados. Eu já falei isso algumas vezes, houveram vários e vários suicídios nas 24 horas seguintes. Pessoas tirando a própria vida de vergonha pelo desapontamento. Muitas pessoas foram internadas em sanatórios, em hospícios, pessoas que literalmente tiraram a própria vida por causa dessa situação. Então, entendeu mais ou menos a magnitude? Então, nós estamos falando de... a gente não está falando nem de 24 horas depois do ocorrido, nós estamos falando de poucas horas, ali 12 horas, talvez 14 horas depois do trauma. Então, o trauma estava latente, as lágrimas ainda estavam caindo, pessoas em pânico, desesperadas por conta desse desapontamento. Essa é a realidade. Então, tá aqui, de onde a gente tirou isso? Dos manuscritos de Hiram Edson, ok? Próximo. Enquanto, agora vem a parte, né, da situação toda da visão. Ele chega, anda pelo milharal, como os dois, o Michelson e o Lázaro contaram, e o céu parecia aberto à minha vista, e eu vi distintamente, claramente, que em vez do nosso sumo sacerdote sair do santo santuário celestial para vir a essa terra, ele volta a dizer, pela primeira vez, entrou naquele dia no segundo compartimento desse santuário, e que ele tinha uma obra para realizar no Santo Santos antes de vir a essa terra. Está no próprio manuscrito dele, manuscrito de Hiram Edson, página 7, exatamente como o historiador George Knight fez, copiou as palavras do nosso Hiram Edson. Agora, olha só, no manuscrito de Hiram Edson, página 9, diz o seguinte: fiquei convencido de que Deus me havia mostrado em visão, ou essa visão, fiquei convencido de que Deus havia me mostrado essa visão e senti uma responsabilidade solene de compartilhá-la com os outros, apesar do ridículo, olha isso, apesar do ridículo e da crença que eu sabia que isso traria. Muito interessante essa parte. E aqui a gente está vendo um cara jogando aberto. Independente se isso daí foi uma alucinação de uma mente perturbada e transtornada após uma decepção, ele disse que é o seguinte: o que eu vi,
o que eu acho que eu vi, ou que a visão que eu tenho certeza que Deus me deu, eu senti uma responsabilidade solene de compartilhá-la. Apesar do quê? Do ridículo e da descrença que eu sabia que isso traria. Por que Renan Edson sabia disso? Porque ele sabia que Jesus não tinha passado do Santo para o Santíssimo em 1844. Ele tinha esse conhecimento, porque ele, na cristandade dele, no metodismo dele, ele tinha plena ciência de que Jesus havia passado do Santo para o Santíssimo, sentado-se à destra do Pai, após o quê? A ascensão. Então Jesus Cristo ascende ao céu, depois da sua morte, depois da ressurreição, ele ascende ao céu. Depois que ele ascende ao céu, ele se senta à destra do Pai. E onde é que o Pai está? O Pai está no Santo dos Santos. Muito bem. Ele está sentado lá desde a sua ascensão. Então, por isso que Hiram Edson viu, assim, cara, eu vi um negócio, mas eu sei que o pessoal vai me ridicularizar, porque eu já passei vergonha na decepção do 22 de outubro. Agora eu vou apresentar mais essa loucura aí, vai ficar muito mal para mim, né? Vamos lá. Página 9. Na página 10, ele disse isso. Enquanto eu me ajoelhava em oração no celeiro, fui subitamente tomado por um senso de presença divina. Uma luz, olha isso, uma luz parecia brilhar ao meu redor e eu sabia que o Senhor estava perto. Tá. Esse evento aconteceu, vamos dizer assim, antes, dentro do ponto de vista histórico, cronológico, entende-se que esse evento aconteceu antes do milharal. Então nós temos uma situação lá no milharal, você lembra que o próprio Michelson falou que eles estavam orando lá no celeiro? Nessa cena deles orando no celeiro, ele parou para pensar assim, cara, eu senti uma luz, eu fui tomado por um senso de presença divina. A coisa já começou ruim lá dentro do celeiro. A luz parecia brilhar, uma luz parecia brilhar ao meu redor. Então ele estava rodeado por uma luz e ele falou que sabia que o Senhor, que Deus, estava perto dele. Então nós temos aqui outro evento sobrenatural. Então tem a visão, certo? Você entendeu ali na sequência. Primeiro eles estavam orando, aconteceu essa situação toda da luz, depois veio a presença de Deus, ele sentindo ali, ele falou que foi tomado por um senso, e ele usa a palavra subitamente tomado. Então não é uma coisa assim, tipo, não, olha, sinto a presença do Senhor nesse lugar. Não, não é isso. Não é isso. Nós estamos falando de uma coisa que subitamente ele foi tomado. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Tem luz aqui ao meu redor, tem coisa acontecendo. É Deus que está aqui comigo. Depois dessa, cronologicamente, os historiadores entendem que foi essa sequência. Depois dessa veio a questão do milharal, o céu se abriu, ele sentiu uma pessoa tocando no ombro dele, ele olhou para o céu e viu Jesus passando do Santo para o Santíssimo. Visão. Não tem como você dizer que isso daí não é algo sobrenatural. Nascedouro do juízo investigativo. Muito bem. Vamos para o próximo. O próximo é este daqui. Olha que coisa interessante. Isso aqui é uma das pérolas dessa história, para você entender mais ou menos o que eu quero dizer com relação a juízo investigativo. Olha essa situação. Na época do grande desapontamento, não da grande, né, do grande, desculpa o erro, fui ao celeiro para orar. Enquanto fazia isso, a Bíblia caiu das minhas mãos e se abriu no livro de Hebreus, o que me impressionou profundamente sobre o santuário do céu. Então, é uma situação, então imagina que eu vou pegar um livro qualquer, você está com um livro nas mãos, né? Está lendo, tal. De repente, o livro cai das suas mãos, ok? Cai fisicamente, o poder da gravidade atua agora no objeto, e depois ele cai. E quando ele cai aberto em Hebreus, tá? Hebreus, se não me engano, 8 e 9, tá? Essa é a descrição do Hiram Edson, ok? Porém, essa história tem outros lados. Olha que coisa interessante. Vou avançar aqui. No site Biblioteca Adventista dos Pioneiros, existe uma descrição desse evento. A Bíblia de Edson abriu-se em Hebreus 8 e 9. Então, basicamente é isso. Eles falam lá no site deles, olha, a Bíblia de Edson abriu-se em Hebreus 8 e 9.
Ali eles encontraram a confirmação do conceito de um santuário a ser purificado, do conceito de que o santuário a ser purificado não era nem a terra e nem a igreja, mas sim o templo celestial, do qual o da terra tinha sido um tipo, ou seja, o modelo de Moisés, né? Tinha sido um tipo. Então, só que nesse site, o endereço está aí para você conferir, Biblioteca Adventista dos Pioneiros, está descrito o seguinte, que a Bíblia de Edson abriu-se em Hebreus 8 e 9. Se você ler essa descrição, é como, por exemplo, você está segurando a Bíblia aqui, né? Vou dar um exemplo aqui na tela para você. Então, aqui eu estou manuseando, de repente, bum, abri. Ou a Bíblia abriu sozinha, ou ele pegou com as próprias mãos e abriu em Hebreus 8 e 9. Então, já é uma descrição diferente. O Hiram Edson disse que a Bíblia caiu das minhas mãos, e depois, na Biblioteca dos Pioneiros Adventistas, está escrito que a Bíblia simplesmente se abriu. Só que quando você vai na referência bibliográfica desse texto, lá no site deles, o que você encontra? Você encontra o texto original de onde eles tiraram essa história, que é do livro Pioneer Days, ou Dia dos Pioneiros, ou Dias dos Pioneiros do Movimento do Advento, com notas sobre trabalhadores pioneiros e as primeiras experiências. E esse livro escrito pelo William Spicer, ok? Esse livro do William Spicer, ele tirou essa informação de um outro livro, que é um livro nominado como Da Porta Fechada, Movimento Adventista, alguma coisa assim. Mas nessa descrição desse livro, Pioneer Days, eles dizem o seguinte: o irmão Edson deixou que a sua Bíblia O irmão Edson disse que deixou sua Bíblia cair na mesa para ver onde ela abriria. Olha só a situação. Ele abriu entre o 8º e o 9º capítulos de Hebreus. Quando eles começaram a ler, o irmão Edson disse: suponho que já li isso umas 100 vezes, mas nunca me apareceu como agora. O santuário está no céu e Cristo entrou para purificá-lo. Novamente, entrou em 1844. Bagunça total. Jesus já estava ao lado de Deus, ao lado do Pai, sentado no Santíssimo, desde a sua ascensão. Mas olha só a bagunça, porque agora nós temos um ato deliberado de Hiram Edson numa mesa, onde ele pega a Bíblia, joga em cima da mesa para ver onde que vai cair, que verso que vai cair, ou como a Bíblia vai abrir, ou qual é a mensagem que tem. Sabe qual é o nome disso? O nome disso se chama bibliomancia. Bibliomancia é aquela história que você pega a Bíblia e joga num canto, ou folheia assim, fecha o olho e abre para ver o que Deus tem para falar para você. O nome disso é bibliomancia. Agora, eu já vi bibliomancia, você pegar a Bíblia, né, de forma respeitosa, e você folhear e falar assim: deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim. Pum, foi lá, abriu. Abri, olha, então eu vou aqui do lado esquerdo e tal. Ok, Deus falou isso para mim. Se funciona ou não, eu acho pouco provável, porque, né, na verdade, você não precisa fazer isso para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Você não precisa, basta você abrir nos livros de Salmos, no livro de Provérbios. Você escolhe um livro baseado na temática do livro, no conceito do livro, do que o livro tem para te trazer, se é um evangelho, se é uma história, se é uma parábola. Você tem centenas e centenas de opções. Você não precisa pegar a sua Bíblia, jogar numa mesa e falar assim: agora deixa eu ver onde vai abrir. Isso daí está parecendo mandinga ou coisa que o valha, ou, como eu acabei de dizer, bibliomancia. Olha como o juízo investigativo começou. Olha como o juízo investigativo começou. Então, está claro para vocês que a coisa não foi de uma forma minimamente séria. O começo do juízo investigativo não foi minimamente sério por conta de situações como essa. Você pega a Bíblia. O irmão Edson disse que deixou sua Bíblia cair na mesa para ver onde ela abriria. E aí, eu não devia falar isso agora, mas eu vou falar. Tem um documentário que nós estamos estudando há um tempo, que é sobre um tabuleiro, e é um tabuleiro onde os espíritos falam com você. Então, você tem várias letras, você tem vários tipos de elementos no tabuleiro,
tem algumas setas, alguns outros modelos parece que tem um objeto, parece que é um copo, alguma coisa assim. E aí você abre e você pede que os espíritos comuniquem com você e vai mexendo as letras. E aí forma a palavra, ou forma a frase, ou forma sim ou não, coisa do gênero. Nós já temos a informação que esse jogo desse tipo de comunicação, que vem do século XIX, é uma prática que vem do século XIX, foi desenvolvido por um adventista. Século XIX. Aí você vê o Hiram Edson, vizinho do Joseph Smith dos Mormons, vizinho das irmãs Fox, espíritas, vizinho do Tiago White, mais para baixo da rua, vizinho desse povo. Aí ele pega a Bíblia, aí você ouve a descrição dos pastores adventistas, você acha, nossa, que coisa bonita, a Bíblia abriu. Ele pega a Bíblia, joga na mesa para ver onde que vai dar, abre em Hebreus, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus que refuta o juízo investigativo de A a Z. O livro de Hebreus não mente que existe um santuário no céu, não é isso. O livro de Hebreus refuta o juízo investigativo como doutrina, de A a Z. O livro, a Bíblia abre no livro de Hebreus, e mesmo assim, o cara não tem a capacidade de compreender que ele está numa barca furada. Esse é o Adventismo no sétimo dia. Esse é o nascedouro do Adventismo e da doutrina do juízo investigativo, tá? Basicamente, esse é o conceito, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora a próxima tela e depois eu quero mostrar uma sequência para vocês de eventos. Página 11. Embora alguns possam duvidar e zombar da visão que eu recebi, agora ele já está numa situação que ele começou a sentir realmente o drama, porque ele começou a contar a visão, contar para as pessoas o que ele tinha entendido, e as pessoas começaram a zoar com a cara dele. E, gente, desculpa, com todo respeito. Primeiro, a pessoa chega para você que teve uma visão. Segundo, ela fala que a visão dela é algo que não está de acordo com a palavra de Deus. O que vai sobrar para você, com todo respeito, se você nem conhece essa pessoa, você vai dar risada, você vai mandar emoji para ela, vai mandar meme para ela, você vai falar para ela, gente, o que você está falando não tem nada a ver, a palavra de Deus, a escritura está falando A, e a sua visão falou B, meu amigo, você está errado, essa visão não veio de Deus, porque Cristo já está sentado à destra do Pai no Santíssimo, ó, de muito tempo, tá? Então está aqui mais uma vez ele assumindo de que, embora alguns possam duvidar e zombar da visão que eu recebi, novamente, visão. Não posso negar o que o Senhor me mostrou. É uma mensagem para o nosso tempo e deve ser proclamada. Então está aqui, manuscritos Hiram Edson, página 11. Portanto, como você percebeu nas últimas partes, o que aconteceu? 3 eventos sobrenaturais. Está faltando uma letra A ali no oração, desculpa a falha da digitação, mas o primeiro item, oração no celeiro, depois nós temos visão no milharal, e depois nós temos a bibliomancia acontecendo dentro do celeiro. Então, olha só os 3 eventos sobrenaturais. O que isso traduz? Traduz para evento sobrenatural, evento sobrenatural, evento sobrenatural. No caso, juízo investigativo nasceu na ideia de um evento sobrenatural. 3 eventos sobrenaturais. Okay? Então, esse é o conceito que você precisa entender. Ah, mas de onde? O pastor adventista fala assim, não, nós fizemos muitos cálculos. Nós fomos de Artaxerxes para 1844, 2.300 tardes e manhãs, o Daniel 8 foi para cima, Daniel 9 virou o anjo, Daniel foi para cima e para baixo, foi para Apocalipse. Não, gente. Não. O juízo investigativo nasceu aqui, ó. Nessa estrutura que você está vendo aqui. Esse é o nascedouro. Essa daí é a estrutura que você vê de onde sai uma doutrina tão herética quanto o juízo investigativo. Ok? O que acontece depois, gente? O que acontece depois dessa bagunça toda? Ele encontra as pessoas, vou voltar aqui rapidamente, ele falou que o que é? Embora alguns possam duvidar e zombar da visão que eu recebi. Então ele cruzou com pessoas que olharam para a história que ele estava contando da visão e zoaram com a cara dele, zombaram dele, riram dele, falaram, você está louco. Mas ele conseguiu encontrar uma galera que acreditou nele. Ele conseguiu encontrar uma galera que deu moral para ele. Mesmo que a visão dele fosse claramente
contra a verdade bíblica que está no próprio livro de Hebreus, que o livro se abriu. Né? Mas vamos lá, ele encontrou um pessoal que estava num nível de loucura maior do que a dele. Quem foram eles? O suposto amigo que estava com ele. Mas vamos lá. A raiz do juízo investigativo nunca foi bíblica, mas um conjunto de eventos sobrenaturais. Agora você já aprendeu isso. Vamos então. Hiram Edson teve o quê? Luz, toque, visão e voz, porque ele ouve que teve uma voz que falou com ele, tá? A gente vai aprender sobre isso. Depois, ele conta o que ele teve para o suposto amigo que estava lá no mato com ele. Supostamente, é comum aceitar que o Crozier, que é o rapaz que está na foto do meio, estava com ele na situação, e aí o Crozier tinha um jornal, tinha uma publicação, tinha acesso, né, a uma publicação, falando a verdade, ele tinha acesso a uma publicação, e aí esse acesso deu a ele a oportunidade de publicar a visão do Hiram Edson. Eles publicaram a visão. Quando ele publica no jornal, quem que foi que leu? Quem leu? Ellen White. Então, Ellen White leu a visão. Quando a Ellen White lê a visão, ela tem uma outra visão em cima da visão que o Hiram Edson teve. E por conta da visão que ela teve, segundo Ellen White, nessa visão ela tem a confirmação de que a visão do Hiram Edson, de fato, era correta. Só que o nome do Hiram Edson não estava na publicação do jornal do Crozier. O Crozier estava levando os louros para ele, entendeu? Quem ficou com a moral da explicação do santuário e da visão do Hiram Edson foi o Crozier. Então, quando Ellen White aprova o entendimento da visão do Hiram Edson, ela fala que o Crozier estava certo, né? Ela fala assim, não, o irmão Crozier e a posição dele estava certo, Deus me revelou que estava certo. Mas no final das contas, eles conseguem se encontrar e se tornam um time aplicando essa doutrina do juízo investigativo. Então, logo no início dessa heresia, como eu disse abaixo, a população já zombava, ridicularizava o absurdo do juízo investigativo, mas Hiram Edson e o Crozier conseguiram encontrar gente mais doida do que eles. Tá? Vamos lá, então. Por que o juízo investigativo, depois que ele evolui passa para a mão dos adventistas, no caso Ellen White, depois que passa para Ellen White meio que aprova, porque ela diz que recebeu uma visão, e o que estava escrito na questão do Hiram Edson e do Crozier, de fato, estavam corretos, segundo a visão de Ellen White. Ellen White não perdeu tempo para ir lá, olhar na Bíblia e ver que Jesus já tinha passado para o Santíssimo há um bom tempo atrás. Mas, como ela era uma visionária falsária, profetisa falsa, a Bíblia era o de menos nessa situação. Ela precisava ter uma explicação para o desapontamento de 1844. O Crozier e o Hiram Edson entregaram de bandeja para ela. Só que como essa visão não fazia sentido biblicamente, ficava difícil você estruturar isso de uma forma que fizesse sentido, né? E como é que a gente sabe que não fazia sentido? Porque a própria Ellen White disse isso. A própria Ellen White falou que não fazia sentido. Vamos olhar aqui, ó. Vou ler com você. Olha o que Ellen White disse. Mensagens Escolhidas, livro 1, páginas 206 e 207, no original, se eu não me engano, em inglês, ok? Olha o que ela diz. Encontrei-me com eles, a galera que eu mostrei na foto, algumas daqueles caras, a gente está falando de Hiram Edson, do próprio Crozier, a gente está falando do Thiago White, a gente está falando do José Bates, a gente está falando dessa galera aí, da galera mais maluca do Adventismo. Encontrei-me com eles, estudamos e oramos fervorosamente. Muitas vezes, olha isso, ficávamos juntos até tarde da noite. Eu não sei, alguma coisa na história do Adventismo pioneirista tem a ver com a hora da coruja, porque eu não sei, a hora do morcego, a hora da coruja, parece que os espíritos e as entidades funcionam melhor para os adventistas. Juntos até a tarde da noite. E às vezes a noite toda, orando por luz e entendimento e estudando a palavra. Gente, estudando a palavra é tentar achar uma solução tecnicamente uma solução, para encontrar uma explicação para que eles parassem de ser ridicularizados publicamente. Vez após vez, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia a fim de conhecer seu significado e estar preparados para ensiná-los com poder. Até o ponto em que chegavam no limite durante os estudos e diziam, o que eles diziam? Não podemos fazer nada.
Gente, eles não estão estudando a Bíblia, eles não estão estudando a história de Moisés, a história de Jesus, os evangelhos, eles não estão estudando o Gênesis, não é isso que eles estão estudando. Entendam que o que eles estão quebrando a cabeça aqui é para tentar fazer o quadrado caber dentro de um, sei lá, de um lápis, de um clips. Eles estão tentando fazer o juízo investigativo fazer sentido. E o que acontecia? Eles mesmos falavam, não podemos fazer mais nada. É óbvio que não. Por que vocês não podem fazer nada? Porque é uma doutrina, é um evangelho de demônios. Vocês não iriam receber, no caso eles, não iriam receber luz sobre uma mentira, sobre um trauma, sobre uma maluquice de um cara no meio de um milharal. E aí era nessa hora, agora vem, né? Agora vem, porque o adventista fala, não, o juízo investigativo foi de muitos estudos, foi de muitos estudos. Foi de muitos estudos. Aqui, ó. Era nessa hora que o Espírito Santo vinha sobre mim, Espírito Santo, uma ova, vinha sobre mim, e eu era arrebatado em visão, e uma explicação clara das passagens que estávamos estudando eram dadas a mim, com instruções sobre como deveríamos trabalhar e ensinar com eficiência. Assim foi concedida a luz que nos ajudou a compreender as Escrituras a respeito de Cristo, sua missão e o sacerdócio. Pode cortar essa mentira, porque isso é mentira. Você não precisa de ser levado em visão para entender Cristo, qual é a missão de Cristo e qual é o sacerdócio de Cristo. Mas o sacerdócio mentiroso do Hiram Edson, o sacerdócio sujo, errado do Hiram Edson, esse você precisa que um espírito pegue você e leve você para qualquer raio de lugar que esse espírito te levava. Então, essa situação clara de Ellen White não tinha saída. Eu digo para vocês, juízo investigativo não tem saída. Não tem saída. Fora todas as questões dos ETs e dos planetas não habitados e habitados por santos, só tinha esse caminho, gente. Não tinha outro caminho. Para ser bem honesto com vocês, não tinha outro caminho. Ou você apelava para os ETs, ou você não tinha saída. E era, sei lá, foi para algum planeta que levaram a Ellen White para ela voltar com essa explicação esdrúxula do que é o juízo investigativo. Uma mentira. Um completo devaneio, certo? Mas vamos para mais um. O Espírito me levou e para achar e para explicar o quê? Abrir a Bíblia e entender o que é Cristo, o que é a missão de Cristo, o que é o sacerdócio de Cristo. É isso que está faltando, né? Vamos lá, próximo. Durante todo esse tempo, eu não consegui entender os raciocínios dos irmãos. Óbvio que não. Imagina uma reunião de Ellen White. Só tem acadêmico, só tem, como diz o Rodrigo Silva, só tem honoris causa dentro da sala. Só tem honoris causa aí dentro. Olha, imagina só, Ellen White, num quartinho escuro lá de noite, de madrugada aprendendo a Bíblia. Olha lá, Ellen White, José Bates, Tiago White, Hiram Edson, o Kroger, talvez, e mais uns malucos ali, todo mundo de madrugada tentando quebrar a cabeça, falando assim, como é que a gente explica o maluco do Hiram Edson, e o que o Hiram Edson colocou na nossa mão. Tem potencial, pode ser a resposta para o desapontamento, gente. Vamos para cima que a gente consegue explicar essa bagunça. Vamos lá. Durante todo esse tempo, eu não consegui entender o raciocínio dos irmãos. Minha mente estava travada, por assim dizer, e eu não conseguia compreender o significado das escrituras que estávamos estudando. Gente, se você não tem o Espírito Santo, como é que você vai entender? Como você vai entender? Como é que você lidera um movimento dessa forma? Como é que uma igreja é estruturada sobre uma pessoa desse nível? Vamos lá. Essa foi uma das maiores tristezas da minha vida. Para ser a maior tristeza da sua vida, realmente a situação estava muito complicada. Eu estava nessa condição de espírito até que todos os pontos principais de nossa fé fossem esclarecidos em nossa mente e em harmonia com a palavra de Deus. Não tem nada em harmonia. Basta ver a visão do cara. O cara disse que Jesus passou do Santo para o Santíssimo em 1844. Como é que isso tem harmonia com a palavra de Deus? Mas o que acontecia? Os irmãos sabiam que quando eu não estava em visão, eu não podia entender esses assuntos. Eles aceitaram isso como sendo uma luz direta do céu às revelações que foram dadas. Mensagens Escolhidas, livro 1,
página 206 e 207. Você entende? Você entende de onde saiu o juízo investigativo? Você entende agora? Qual foi a raiz? Eu estou tentando explicar o mais rápido que eu posso aqui, gente, para não fazer mais um vídeo de 2 horas, tá bom? Então, essa aqui é a situação, tá? Essa é a situação. Se ela não caía, rolava no chão, ficava toda descabelada lá, pulando para cima e para baixo, batendo a cabeça na parede, girando, recebendo o espírito, indo para os planetas, eles não conseguiam inventar uma história da carochinha que conseguisse convencer adventistas até 2024. Ok? Então essa é a raiz, isso daí de onde veio o juízo investigativo. Repito, eu nem encostei ainda, como a gente falou, na questão dos ETs, que foi a questão de ontem. Mas vocês queriam ver como que foi a raiz, como é que foi que nasceu, né? Então tá aqui. Vamos lá. Qual que foi então a estratégia da igreja? Depois que eles conseguiram inventar toda a história do juízo investigativo, aconteceu uma coisa interessante. O Riran Edson foi sumindo da história. Então, de forma muito prática, rápida, que eu vou passar com vocês, do lado esquerdo tem uma tabela simples, é uma tabela das literaturas falando sobre Riran Edson ao longo da história, tá? Nós temos 1870, onde o próprio Riran Edson disse que foi uma visão, tá? Então, aqui no caso, tem uma situação onde ele mesmo fala, como nós lemos aqui, a visão, foi uma visão. Mas depois de 1870, aí você pode imaginar como é que o adventismo funciona. Começaram a colocar o cara num calabouço, esconder ele o máximo possível, como se fosse aquele cara lá da Máscara de Ferro, lembra? Esqueci o nome do Mosqueteiro da Máscara de Ferro, não lembro o título do filme, mas tem um filme que uma pessoa vive com uma máscara de ferro escondida lá nos calabouços, é uma pessoa importante na história. Depois vai ver o filme. É a mesma coisa que fizeram com o Riran Edson, colocaram uma máscara de ferro nele, esconderam ele lá, porque agora só temos uma visionária, Ellen White. E aí, como foram fazendo o quê? 1892, 1905, foi uma impressão que Riran Edson teve. 1908, tão clara como uma voz. Falaram que ele ouviu uma voz. Depois, em 1914, foi uma impressão tão clara como uma voz. Depois, em 1921, foi uma impressão quase tão clara como uma voz. E 1921 foi uma impressão quase tão clara como uma voz. Repetiram a mesma coisa nas publicações que você está vendo aqui na sua tela. Está no original em inglês, mas só para facilitar o acesso para todos. Portanto, meus amigos, só para a gente concluir esse vídeo, então, eu vou colocar aqui na tela todos os eventos sobrenaturais que deram, foram o nascedouro, foram o começo do juízo investigativo. Quais são eles? Oração no celeiro, evento sobrenatural, outra, faltando o A lá em cima novamente, desculpa o erro ortográfico. Evento sobrenatural, oração no celeiro, luz ao redor de Riran Edson e presença de Deus, ele disse que viu isso. Depois você tem evento sobrenatural de novo, visão no milharal, uma pessoa tocando no ombro dele, o céu se abrindo, Jesus passando, um Jesus falso, porque o Jesus que passou do Santo para o Santíssimo já estava lá, ó, faz tempo, mas ele viu, segundo ele. Evento sobrenatural, depois a bibliomancia, onde ele pega a Bíblia, joga em cima da mesa para ver onde dá. Isso daí a gente sabe quais são as influências que o Riran Edson tinha para agir dessa forma com a palavra de Deus, qual que é qual que é a base teológica desse povo para conseguir encontrar respostas dessa forma, tá? E ainda falam que o juízo investigativo foi uma coisa de muito estudo. Os irmãos, os pioneiros, se debruçaram sobre a palavra de Deus. Não se debruçaram, não. Eles jogaram na mesa mesmo. Eu não sei como eles não jogaram um dado em cima, como que não jogaram umas flanelas, não jogaram uns búzios, eu não sei. Realmente eu não sei como é que esse povo conseguiu chegar nessa conclusão. Bom, está escrito aí agora para você entender que não vem de fontes limpas, tá? Então, oração no celeiro, o evento sobrenatural, visão no milharal, evento sobrenatural, bibliomancia, evento sobrenatural, e agora Ellen White, tendo visões para provar, para conseguir entender, para conseguir achar uma saída para o juízo investigativo. 4 eventos sobrenaturais. Então, o juízo investigativo é uma lama porque vem de uma lama, vem de raízes elameadas como essa que você está vendo aí. Por fim, quero passar só um vídeo aqui para a gente finalizar essa apresentação, passar um vídeo para vocês entenderem como os pastores adventistas enganam os próprios adventistas que pagam o salário deles. Então o adventista pega o dízimo, paga o salário do pastor, o pastor pega o salário dele,
fica bem forte, fica bem gordo, vai para o púlpito e mente para o membro, né? Porque se você acabou de ver como foi essa história da bibliomancia, de jogar a Bíblia em cima da mesa para ver no que ia dar, mas olha a versão dos pastores do Brasil, olha só como eles enganam os pobres dos adventistas na igreja que estão lá dando o dízimo para pagar o salário desse povo. Olha só, assiste comigo. Aí ele fala para Croswell o que ele havia recebido de Deus. Eles vão para casa e o Hiram Edson pega a Bíblia aleatoriamente para ler e lê exatamente esse texto que o pastor Ele até diz, leu. né, que não era meu costume estudar a Bíblia desse jeito, abrir em qualquer local. Mas naquele dia ele abre e ele encontra este texto que eu acabei de ler, Hebreus capítulo 8. E o Hiram Edson pega a Bíblia aleatoriamente para ler e lê exatamente esse texto que o pastor Ele até diz, leu. né, que não era meu costume estudar a Bíblia desse jeito, abrir em qualquer local. Mas naquele dia ele abre e ele encontra este texto que eu acabei de ler, Hebreus capítulo 8. Você entende? Você entende? Aí as pessoas falam assim, não, o dragão irou-se contra a mulher, você está fazendo vídeos para atacar a igreja remanescente, a igreja de Deus. Meu amigo, estou mostrando para você aqui as fontes. Estou mostrando as fontes primárias para vocês. E estou mostrando para vocês que esses pastores mentem para vocês, enganam. E se eles acharam qualquer versão, como eu mostrei para vocês, né? As últimas 3 versões, eu vou voltar aqui no texto para você. Eles vão falar assim, não, o Rodrigo está mentindo, porque aqui, ó, está escrito aqui na Biblioteca Adventista Pioneiro, ou qualquer outro raio de fonte que eles vão encontrar, onde passaram um pano para a história do Hiram Edson. Tá aqui, o Hiram Edson falou, a Bíblia caiu das minhas mãos. Até o Hiram Edson meio que deu uma entortada na história. Porque eu confio mais no cara do Pioneer Days por conta da influência espírita que o Adventismo sempre sofreu desde o começo e da região que o Hiram Edson morava, como nós mostramos no documentário. Com o Joseph Smith, o profeta dos Mormons, as fundadoras do espiritismo moderno, as irmãs Fox, do lado da rua de baixo. Eu não estou falando de milhas e milhas de distância, não, estou falando ali, no mesmo bairro. Tiago White, que se metia em tudo que era essas profetadas, essas coisas de revelação em quartinho escuro com um monte de gente, era essa estirpe da situação. Agora está aqui, ó, Pioneer Days of the Adventist Movement, e isso daí está num outro livro que vem da Porta Fechada, que logo a gente vai falar sobre Porta Fechada. A gente tem muito material, muita coisa sobre Porta Fechada, que é de arrepiar os cabelos. Então, tá aqui os pastores aí Aí ele fala para Croswell o que ele havia recebido de Deus. Eles vão para casa e o Hiram Edson pega a Bíblia aleatoriamente para ler e lê exatamente esse texto que o pastor Ele até diz, né, que não era meu costume estudar a Bíblia desse jeito, abrir em qualquer local. Mas naquele dia ele abre e ele encontra este texto que eu acabei de ler, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. E aí ele, aqui ó, tá escrito, vou até deixar um pouquinho maior para vocês. E o irmão Edson deixou que a sua Bíblia, disse que deixou sua Bíblia cair na mesa para ver onde ela abriria. Então foi tipo um board, esse board que eu falei para vocês, esse tabuleiro que eu falei para vocês, de ter respostas espirituais. Ele jogou na mesa e é assim que a bagunça do juízo investigativo começa. Galera, último slide aqui, só para fazer um merchan dos documentários que vocês precisam assistir. São esses 3, o documentário principal, e depois abaixo os 3 vídeos sobre Hiram Edson e os vizinhos influentes. Eu acabei de falar aqui dos vizinhos do Hiram Edson, tá aqui, ó, tem um corte específico mostrando o mapa, onde ele estava, onde os vizinhos estavam, tá tudo ali marcado para vocês. Não tem como errar e também não tem como cair nessa bagunça de juízo investigativo. É assim que nasceu, é assim que foram as raízes, e é dessa bagunça que a Igreja Adventista se alimenta. Galera, um abraço, até a próxima, e a gente se encontra no próximo vídeo. Vem coisa boa por aí, viu? Vem coisa muito boa por aí. Se prepara. Até a próxima.